vida é uma coisa engraçada, é uma equação engraçada, né? Cada um tem a sua. Eu comecei a tomar frente, a conhecer a minha equação, quando a primeira variável imponderável dessa equação entrou na minha vida. Quando eu comecei a minha família e a minha esposa entrou na minha vida. Você quando tem a sua primeira esposa, você nunca sabe que ela é a primeira, você sempre pensa que ela é a sua esposa. Mas aqui, como eu sei que tiveram outras, ou outra, eu chamei ela de esposa número 1. Esposa número 1 é uma variável imponderável, você não tem controle sobre ela, e você só sabe disso depois que ela entra na sua equação. E ela traz junto com ela uma outra variável, que é a filha número 1. Que é uma outra equação imponderável. E se ela é filha e não filho, você vai entender o que eu estou dizendo. Filha traz junto mais duas equações. Cachorro número 1, cachorro número 2. Porque cachorro número 1 não vive sem cachorro número 2. Porque a filha número 1 diz para você, pai, ela fica tão sozinha. E nesse caso os cachorros são fêmeas. E aí você vai entender a força dessa família. Para essa família viver, ela precisa de uma certa infraestrutura. Essa infraestrutura ela começa, lógico, num carro. Carro, para uma família pequena, não precisa ser um carro. Ele pode ser um carro. Mas como o cachorro da primeira filha, ele tem que ter pedigree, porque a primeira filha, ele cresce um pouco mais. E quando você tem 2 cachorros, e eles são fêmeas, e você tem que pôr tudo dentro de um carro, isso fica um pouco mais complexo. Além disso, existem agregados, porque a sua filha tem agregados. Ela vai crescendo e ela continua com agregados. E você, como já está no meio dessa confusão, também inventa agregados. Além disso, você precisa colocar tudo isso, família, carro e agregados, dentro de uma casa. E dentro de uma casa, você tem um monte de outras coisas. Você inventa que você tem que ter TV, e a família começa a crescer, e é uma TV para cada um, e você começa a inventar TV por assinatura, você começa a ter videogame, porque seus filhos vão crescendo, a sua filha vai crescendo. Computador é inevitável. Internet e computador tem tudo a ver. E daí você começa a inventar coisa, porque aí é TV, com computador, com internet, você começa a inventar coisas que você nem precisa. Telefone. Uma família tão feminina como essa, um é pouco. Aparelho de som é o estágio supremo. Eu sou da época do 3 em 1. 3 em 1 significa 3 em 1. E hoje tem CD, tem DVD, tem Blu-ray, tem receiver. Para integrar tudo isso, tem o tal do switcher. E olha, o número de controle remotos é genial. Bom, mas aí inventaram um negócio chamado gadgets, que na minha opinião é assim, é você levar a tua casa inteira com você. Essa é a definição de gadgets. Então aí você quer o seu telefone, você quer o seu tocador, o seu 3 em 1, você quer o seu computador, você quer a sua internet e ainda inventaram alguma coisa para botar no meio de tudo isso. Para conseguir equacionar isso, você precisa de um grande parceiro. Você precisa de um banco. Porque sem um banco você não consegue sustentar toda essa estrutura. E um banco também não é uma coisa tão simples. A raiz do banco é a conta corrente. Mas na hora que você tem família e esposa, você tem que ter conta conjunta. Porque isso é um voto de confiança. Tem que ter. Tem que ter conta para investir, tem que ter cartão de crédito, e tem que ter conta premiada, porque tem banco que acha que é cassino, e daí começam a sortear coisas. Além disso, você tem que se sentir seguro, então você tem que fazer seguro de tudo isso. Você faz seguro do carro, você faz seguro da sua vida, você faz seguro da saúde, você faz seguro da residência, e ainda tem que pensar no futuro. E aí você pensa no futuro, você poupa, você investe em fundo, e tudo mais. Então o banco é fundamental nesse negócio. Acontece que essa coisa vai se tornando tão complexa, tão cheia de coisas, que você se distrai no meio de tudo isso. E sabe qual é o resultado?
aquilo que era a sua primeira variável imponderável se torna mais imponderável. Mas o fim de algo é sempre o começo de outro, né? Daí o que você faz? Você coloca uma segunda variável imponderável na sua vida que traz uma outra variável imponderável na sua vida. E depois, não. Cachorro, não. Mas vem gato, peixe, hamster. Peixe não pode ficar sozinho no aquário, pai. Ele fica muito solitário. Sabe o que acontece então? Que essa sua segunda família, obviamente, interfere em todas as outras variáveis da equação. Então, o seu carro amplia, porque família 2 não substitui a família 1, é acumulativo. E quando elas se falam, o efeito é exponencial. O carro muda, a casa muda. Os gadgets mudam demais, porque a família mais nova quer ter um gadget para cada um tem o seu inferninho próprio. Aí então é que o seu parceiro tem que falar mais alto. Só que aí você percebe uma pequena mudança no seu parceiro. Porque você com a família 1 mais família 2 não tem mais o mesmo poder de previdência. O que você guardava para o futuro passa a ser consumido no presente. Você já não tem tanto poder de estar seguro. E aí que a primeira armadilha da vida cai e abençoa você. Porque você percebe que o seu parceiro financeiro também não sabe lidar com a família 1 mais família 2 ao exponencial, e ele te dá mais crédito. E ao ele te dar mais crédito, e você mergulhar inconscientemente nele, você dá o primeiro passo que pode mudar a sua vida. E no meu caso, resultou no fechamento da minha conta corrente. Eu quebrei. Total. Ao quebrar total, qual foi o efeito sobre a família 2? A segunda variável imponderável virou... E a vida ficou de ponta cabeça. Porque a hora que a sua primeira variável imponderável e a sua segunda viram TEDx, a sua vida vira de ponta cabeça. E aí o efeito disso nas variáveis da sua equação são enormes. Porque aí os seus gadgets, eles não são mais acessíveis para você. Porque o seu parceiro bancário se foi, as suas variáveis imponderáveis se foram, e obviamente você começa a viver com menos, muito menos. A sua casa já não é a mesma casa. O seu carro não resiste. E é aí que você percebe que com menos, a sua vida começa a voltar ao normal. Porque você começa a ter mais tempo para dedicar a coisas, a percentuais, a pedaços da sua equação que fazem toda a diferença e que são os mais importantes para você. Daí eu pergunto, qual é a equação que vocês estão montando hoje e amanhã? Obrigado.